vai ser levado para uma prisão em Cesareia, onde ele vai ser detido, prisioneiro por 2 anos. Naquele lugar, ele vai ficar por 2 anos e em um dos seus julgamentos, ele vai recorrer à sua nacionalidade romana. E naquele momento, quando ele fala para o governante daquele lugar que ele é romano, o governante vai mandar ele imediatamente para Roma. E lá ele vai ser posto em sua primeira prisão domiciliar. Nessa prisão domiciliar, Paulo vai escrever várias de suas cartas. Exemplo, Colossenses, Efésios, como nós lemos, e Filipenses ou Filemon. Quando ele escreve a carta aos Efésios, ele estava escrevendo para os recém-convertidos, pois na cidade de Éfeso era uma cidade totalmente pagã, uma cidade que adorava outros deuses, que adorava deuses feitos por mãos humanas. A cidade de Éfeso ela era muito conhecida por ser uma cidade grande, por ser uma estrutura muito bela naquele momento. Ela era movimentada pela sua economia próspera. E tudo isso era alimentado pela vida religiosa deles, pois pelo fato deles ser pagão, muitos comercializavam os deuses e várias outras formas de comércio. Também era muito forte o comércio do paganismo lá, porque lá ficava localizado o templo da deusa Diana, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E aqui nós chegamos no texto, pois Paulo, na sua prisão domiciliar, ele de tanto ver os soldados romanos passando, revestidos com as suas armaduras, Deus vai inspirar ele para escrever a respeito das armaduras de Deus. Paulo, no versículo 10, como nós lemos, na parte A do versículo, ele vai dizer: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Então, ele vai falar que nós devemos nos fortalecer no Senhor, porque naquele momento, o que era que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer que a nossa força humana, no mundo espiritual, ela não tem valor nenhum. A nossa força humana, nas regiões celestiais, como ele fala, não tem poder algum. A gente bem sabemos que no mundo espiritual, o que tem poder lá é o nome de Jesus. Pois nós, seres humanos, podemos ser fortes, podemos ter armas, podemos ter tanques de guerra, podemos ter tudo que na nossa vista humana, naquele momento está nos protegendo. Mas isso no mundo espiritual não vale nada. E quando a gente fala a respeito do mundo espiritual, as nossas armas humanas, ela não vai adiantar. E a gente tem um exemplo muito claro quando a gente fala a respeito do poder do nome de Jesus. Um exemplo é Davi, que ele foi lutar com Golias. E quando ele vai lutar com Golias, ele chega para Golias e diz assim: você vem a mim com espada e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi, ele naquele momento, ele estava dizendo, eu posso, aparentemente, porque a gente sabe que Davi, quando enfrentou Golias, ele era um adolescente. Então ele estava dizendo, eu aparentemente, aos seus olhos carnais, eu posso não ter força. No momento eu posso não ter uma arma potente igual a sua. Eu posso no momento não ter escudo, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou a ti, no nome do Deus de Israel, aquele que não dorme, não pisca, não toscaneja, aquele que nunca perdeu uma batalha. Davi, ele quando foi lutar com Golias, ele foi convicto do Deus que ele servia.
Golias. Mas Davi não, Davi teve coragem e desceu, mesmo que ele não tivesse todo equipado com armadura, espada e escudo, igual os soldados de Saul, mas ele desceu confiando não nas forças dele, não nas forças do braço dele, mas ele desceu confiando no nome do Senhor. E a gente vai ver um salmo muito bonito que foi citado aqui pelo irmão na oração, que é o Salmos 20, no versículo 7 e 8, vai dizer: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. Esse salmo define muito bem a respeito de Davi, a respeito do que eu acabei de citar para vocês. E na parte B, do versículo 10, vai dizer: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aqui Paulo ele estava afirmando que o cristão ele não conseguiria sozinho, pois ele diz: na força do seu poder. Não era na força do nosso poder, mas é na força do poder de Deus. Então ele vai dizer: fortalecei-vos na força do seu poder. E isso me lembra Atos 2, porque os discípulos eles seguem Jesus por 3 anos no seu ministério terreno. Os discípulos, eles nesse período de tempo que eles seguiam Jesus, vai chegar um momento que Jesus ele vai precisar, ele vai ser elevado aos céus. Mas antes disso, Jesus vai deixar uma ordem para eles. E Jesus vai dizer: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Porque Jesus ele já sabia que ele ia ser elevado aos céus, mas que eles iriam ficar e que eles que precisariam ser as testemunhas de Jesus. Eles que continuariam aquilo que Jesus começou. Mas Jesus também estava ciente de que eles não poderiam fazer isso sozinhos. Por isso que Jesus vai dizer: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E nós bem sabemos da história, porque quando Jesus é assunto aos céus, eles vão sozinhos pregar o Evangelho. Então, nós conhecemos a história. Eles chegam em Jerusalém, eles chegam lá no momento da festa de Pentecostes, e quando eles chegam lá, eles se reúnem, e quando eles se reúnem, estavam todos reunidos, e veio um vento veemente, impetuoso, que encheu a casa, e apareceu línguas repartidas como que de fogo. Naquele momento, eles foram revestidos de poder, eles foram revestidos pelo Espírito Santo de Deus, porque Deus, ele já sabia o que era que eles iam passar. Então Deus falou que eles só poderiam ser as testemunhas dele depois que eles fossem revestidos de poder. E naquele momento ele foi revestido pelo Espírito Santo, porque Jesus entendia que sem o Espírito Santo eles não iriam suportar as calúnias, eles não iriam suportar as perseguições, eles não iriam suportar o martírio pelo Evangelho. Eles não iriam suportar tentações, eles não iriam suportar nada disso, pois sem o Espírito Santo nós não conseguimos suportar. Pois Paulo está querendo deixar bem claro à igreja de Éfeso que nós não podemos nada sem o Espírito Santo. Nós bem sabemos que a palavra de Deus, ela vai dizer que o Espírito Santo é aquele que convence do pecado. Ela vai dizer que o Espírito Santo é aquele que coloca em nós tanto querer como efetuar. Ela vai dizer que o Espírito Santo é aquele que nos ensina todas as coisas. Ela vai dizer que o Espírito Santo é o nosso consolador. Então, aqui ele estava enfatizando para buscarmos o revestimento pelo Espírito Santo, buscar sermos cheios do Espírito Santo. Porque, mais uma vez eu digo, sem o Espírito Santo é impossível. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos fazer nada. Como eu
disse, o Espírito Santo coloca em nós até o querer e o efetuar. Então, até o ato de nós estarmos aqui nessa noite não foi vontade nossa. Até o ato de nós estarmos aqui e louvarmos, adorarmos a Deus, não foi vontade própria. Obrigado, mas foi o Espírito Santo que colocou no meu e no seu coração. Porque a verdade tem que ser dita, e a verdade é que se nós fôssemos por nós mesmos, neste momento, numa noite fria, nós estaríamos em casa, debaixo das cobertas, assistindo Netflix e comendo. É dessa maneira. Mas nessa noite, que nós venhamos agradecer ao Espírito Santo por ele nos sustentar a cada dia. Por ele, mesmo sendo santo, olhar por nós que somos pecadores, falhos e errôneos. E que a cada dia, seja com nossas palavras e com nossas atitudes, nós negamos a Deus. Porque muitas vezes nós temos um pensamento errôneo de pensar que nós só louvamos a Deus quando nós estamos dentro da igreja, dando glória a Deus e aleluia, mas não. Nós louvamos a Deus e nós agradecemos o nome de Jesus. E ao Espírito Santo é quando lá fora as tentações vêm, é quando lá fora chega uma situação para que o nome dele venha a ser glorificado e às vezes nós não percebemos. Então, naquele momento, a ênfase que Paulo queria dar para aquelas pessoas era que agora não era mais conhecer, mas sim ser a igreja de Cristo. Porque aquelas pessoas eram novos convertidos, mas elas já tinham conhecido a Cristo. Mas agora a ênfase era ser a igreja, que é o mais difícil. Era ser a igreja, era honrar o nome de Deus com as nossas atitudes. No versículo 11, Paulo vai dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O que Paulo está querendo dizer é que nós venhamos estar preparados dia após dia para as ciladas do diabo. Ele está querendo dizer, ele está querendo nos induzir a nos preparar todos os dias contra as ciladas do diabo. Porque se nós vermos no versículo, ele vai dizer que o diabo é astuto. E se nós formos pesquisar o significado da palavra astuto, vai dizer que é uma pessoa esperta e hábil para fazer a maldade, habilidoso para fazer a maldade. Então, o que Paulo está querendo dizer? Ele está querendo dizer que nós devemos estar preparados, não quando vimos para a igreja, não quando vamos fazer algo para a igreja, não. Mas que nós venhamos se preparar todos os dias. Todos os dias, pois o diabo, ele é astuto. E o interessante é que, na verdade, o triste dessa nossa geração é que, desculpa a palavra, mas hoje em dia, muitas pessoas estão pensando que o diabo é burro. Estão pensando que o diabo, que ele não toca, e mesmo a pessoa estando toda desconcertada. Hoje a gente vê muitas pessoas estão achando que o diabo não existe, ou algo do tipo. E isso é uma pura mentira do diabo. Pois, como é dito, ele é astuto. Então, isso é um mal da nossa geração. Mas o que nós temos que entender é o quê? Que ele toca assim. Se nós não estivermos na direção de Deus e no centro da vontade de Deus, ele toca sim. E ele toca sem dó e nem piedade, pois ele não tem dó de ninguém.
A gente vai ver isso na palavra de Deus em Lucas 22:31. E Jesus, ele vai dizer para Pedro: Simão, Simão, hoje Satanás pediu para te peneirar como um trigo, mas eu orei por ti. Jesus, ele não intervisse pela nossa vida. Se o Senhor, ele não nos protegesse dia e noite, o diabo, eu nem vou tentar dizer aqui o que era que ele fazia com a gente, porque a gente bem sabemos. Ele falou para Pedro, que andava com Jesus, pediu para peneirar Pedro como trigo. Imagine o que ele não faz comigo e com você, se não estivermos na direção de Deus. Se não estivermos no centro do querer e da vontade dele. Então, a gente tem que entender que o diabo, ele é astuto, ele é esperto, ele sabe as nossas fraquezas, ele sabe os nossos medos e aquilo que nos entristece. Ele sabe onde tocar em mim e em você. A própria palavra de Deus, ela vai dizer que ele está ao nosso derredor, tramando como um leão, procurando a quem tragar. Ele está ao nosso derredor dia após dia, procurando apenas uma brecha. Ele não está procurando muito espaço, não. Ele está procurando apenas uma brecha na minha e na tua vida para que ele possa atuar. Então, o versículo 12 vai dizer: pois não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Aqui Paulo está querendo nos dizer para nós não perdermos o foco. Nós não perdemos o foco da luta, porque muitas vezes nós perdemos o foco da luta. Muitas vezes nós lutamos contra quem não é para lutar. E ele está dizendo que a nossa luta, ela não é contra o nosso irmão, ela não é contra o nosso próximo, mas é contra o inferno. Que a nossa luta, ela não é, um exemplo, contra os de dentro de casa. Ela não é contra o irmão da igreja, não. Mas ela é contra os principados e as potestades. Então, um conselho que eu dou nessa noite: não lute com pessoas erradas, por motivos errados. Mas seja sensível para discernir o que é espiritual e o que não é. E o próprio Paulo, se eu não me engano, 2 Coríntios, ele vai dizer que só discerne o que é espiritual quem é espiritual. Então, que nós venhamos cada dia buscar andar no Espírito, para que nós venhamos discernir o que é espiritual e o que não é. Porque muitas vezes, eu digo isso por experiência própria, muitas vezes a gente tem um familiar dentro de casa que não serve a Deus, ou algo do tipo, e esse familiar tira a nossa paciência. E no lugar da gente orar, ou da gente buscar a Deus para que nós venhamos se acalmar, a gente acaba discutindo com aquele familiar. A gente acaba discutindo com quem não é para discutir, porque muitas vezes não vai resolver a discussão. Não vai resolver um gritar com o outro, não vai resolver essa discussão. Então a gente vai para o versículo 13, que ele vai dizer: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia